Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a nossa aula de número 5 e trataremos um pouquinho da trajetória histórica que a estrutura de mercado percorreu para então dar origem ao que hoje nós conhecemos como capitalismo, certo? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o modelo do fluxo circular de renda e do produto, que envolve o fluxo real, o fluxo monetário da economia. Esses tópicos eu acredito que ficaram bem esclarecidos. E hoje nós falaremos sobre a passagem da estrutura feudal para a estrutura dos Estados Nacionais modernos, certo? Algumas características que nos permitirão compreender como que o mundo migrou de uma estrutura centralizada, uma estrutura pulverizada, para então esse modelo que nós temos hoje. Então, atualmente, nós percebemos a existência de uma diversidade enorme de supermercados, bens de capital, de consumo, economias centralizadas e economia de mercado. Porém, esse cenário não foi assim desde o início. Em algum momento na história, em diversos marcos na história, as estruturas pelas quais as pessoas consumiam e produziam eram diferentes. Então, para que nós possamos nos localizar na história, que é um desafio, é preciso entender como ocorre a divisão da história, certo? Isso aqui vocês já estudaram, então nós somente recapitularemos de forma bem breve. Como funciona essa divisão? Vocês sabem que nós temos a pré-história e a história. A pré-história envolve, incorpora todos os fatos que ocorreram anteriormente ao surgimento, ao desenvolvimento da escrita, tá? Então nós temos aí milhares de anos anterior aos 4000 a.C., que é o período que marca a descoberta da escrita. Então, em 4000 a.C., inicia o que nós chamamos de antiguidade, a Idade Antiga, que é a primeira fase da história, joia? Que vai até o ano 476, é o ano em que ocorre aí a queda do Império Romano do Ocidente. Depois da Idade Antiga, nós temos a chamada Idade Média, o período medieval, tá? A Idade Média vai desse marco da queda do Império Romano do Ocidente, de 476 até 1453, com a tomada de Constantinopla por parte dos turcos. Depois nós temos um período um pouco mais curto na história, de aproximadamente 300 anos, a fase mais curta, que é a chamada Idade Moderna, moderna por conta da formação dos Estados Nacionais modernos. Ela vai de 1453 até 1789, que é quando ocorreu a Revolução Francesa, certo? Da Revolução Francesa para cá, nós temos o que nós chamamos de Idade Contemporânea. Então, assim, uma recomendação até muito interessante, tá? Que é muito importante para profissionais de qualquer área, qualquer indivíduo, porque isso envolve a história da nossa espécie, considerando marcos importantes na política, na economia, etc. Esse esqueminha aí é importante vocês terem ele na cabeça, tá? Esses marcos aí, ó, 4000, 476, 1453 e 1789 são marcos indispensáveis para ter na cabeça. Lembrar da queda do Império Romano, lembrar da tomada de Constantinopla, lembrar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco extremamente importante na história. O que virá depois disso, os historiadores ainda estão analisando. Nós temos aí a revolução tecnológica, né, em termos de internet e tal, que trouxe uma mudança significativa para a história e para a forma como as relações, a produção, tudo tem acontecido. Então, aquele período que nós fizemos menção, a Idade Média, logo após a Idade Antiga, durante aquele período, a estrutura de consumo, de produção, a estrutura política, a estrutura religiosa era bem diferente. Então, nós temos aí atores, ou seja, personagens muito importantes: os reis, os senhores feudais, os cavaleiros, os servos, os clérigos. Nós temos uma estrutura social diferente, de modo que a igreja exerceu um papel muito importante.
tá? Em termos de controle, em termos de padrões, em termos de paradigmas, em termos de influência cultural, em termos de questão de estrutura familiar, tudo era bem diferente. Então, esse período do feudalismo, nesse período do feudalismo, a imagem mais significativa que nós temos é a do feudo. Eu coloquei aí uma figurinha para vocês de um feudo, que era uma grande propriedade onde camponeses trabalhavam e que funcionava sob o domínio do senhor feudal. É como se fosse uma fazenda, assim, muito, muito grande, em que ocorria que diversos servos moravam com suas famílias, o senhor feudal habitava ali no castelo, certo? Então, como vocês podem ver aí na imagem esquerda, nós temos o manso senhorial, o manso comunal, os pastos, o manso servil, toda uma estrutura comum a essas grandes propriedades de terra, tá? A esses latifúndios. Nessa estrutura feudal, o castelo do senhor feudal ocupava um local de destaque. Então, morava o senhor feudal e sua família, e toda a produção do feudo girava em torno desse castelo, em torno dessa autoridade. O feudo recebe essa característica de autossuficiência porque toda a produção ocorria dentro dele, dentro dessa grande fazenda. O que era necessário ser consumido era produzido lá dentro. E entre os servos e os senhores feudais existia aquilo que nós chamamos de relação de vassalagem. Vocês já conhecem esse termo? Que é um contrato tácito estabelecido entre o servo e entre o senhor, para que esse servo preste serviço, conceda a sua produção ao senhor feudal e seja fiel a ele. Então, o servo ele não pode ser entendido nesse momento como um escravo, porque ele não era como um item, como uma vaca, como um porco, no sentido de ser a propriedade. Ele não podia ser vendido e a sua família não poderia ser desmembrada. Então, existia esse compromisso do senhor feudal, essa obrigatoriedade do senhor feudal em respeitar essas características, certo? Esses elementos. Então, ele fazia parte da propriedade. É como se fosse assim, eu tenho aqui o feudo, certo? A família do servo é uma parte dessa propriedade. Eu não posso pegar esse servo e vender como se fosse um escravo para outro senhor feudal. Esse tipo de transação não poderia ocorrer, ok? De modo que ele só poderia ser vendido se fosse junto com o feudo. Então, por ele ser parte, é como se ele fosse assim, só de forma análoga, tá? Ele era como se fosse uma parte daquela terra ali. Então, se o feudo fosse vendido, fosse transferido, concedido para outro senhor feudal, então ele iria junto, joia? Então, o servo muda de senhor, mas não de terra, portanto, não pode ser expulso nem dela escapar. Ele vivia ali a vida inteira. Leremos agora uma citação de Habermas, em que ele diz assim: o senhor do feudo, como servo, não possuía terra, mas era ele próprio arrendatário de outro senhor, mais acima na escala, ou seja, existia uma hierarquia entre senhores feudais diferentes. O servo, aldeão ou cidadão arrendava sua terra do senhor do feudo, que por sua vez arrendava a terra de um conde, que já a arrendara de um duque, que por seu lado a arrendara ao rei. E às vezes, e ainda mais além de um rei, arrendava a terra a outro rei. A relação de vassalagem, inclusive, é transferida hereditariamente de pai para filho. O filho será servo daquele a quem seu pai e seu avô serviram, isto é, de quem também foram servos. Então, digamos que eu era serva, você era o senhor feudal ou senhora feudal, e eu era serva. A Sofia, que é minha filha, ela iria também ser serva nesse feudo. Eu era serva por ser filha da minha mãe, que também foi serva, que é filha da minha avó, que também foi serva. Então, hereditariamente, isso iria se sucedendo. Então, o feudo possuía suas próprias regras e leis, que deviam ser rigorosamente obedecidas. Então, não existia essa concepção de uma legislação geral, tá? Como nós temos hoje no Estado brasileiro, Estado Nacional de Direito,
Nós temos uma série de legislações, Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, lei tal, lei X, lei Y. E essas leis, elas funcionam para todos nós, enquanto cidadãos do Estado brasileiro. Naquela época, cada feudo tinha sua legislação, como se cada fazenda tivesse sua legislação, certo? Então, quem decidia a respeito de casamento, a respeito de litígio, de conflito, de solução, era o senhor feudal. Em algumas regiões da Europa, inclusive isso aqui é interessante, o senhor feudal tinha o direito da primeira noite, ou seja, desvirginar a noiva que morava em sua propriedade ou que seria esposa de alguém que morasse nas suas terras. Então, assim, digamos que você fosse se casar. Se você fosse o marido, você não teria o direito de desvirginar sua esposa. A primeira noite, ela iria ter relações sexuais com o senhor feudal. E se você fosse mulher, você teria que deitar primeiro com o senhor feudal antes de ter a sua noite de núpcias com o seu esposo, certo? Então, longe de ser mero capricho, alguns alunos geralmente dizem assim, professor, que absurdo, que coisa mais sem noção. Realmente parece muito sem noção. Mas naquela época era um costume daquela sociedade, certo? E isso consagra o papel do senhor feudal enquanto senhor absoluto. Além de garantir a continuidade da vassalagem, ou seja, essa relação entre servo e senhor feudal, por meio da suspeita em relação à paternidade dos filhos do senhor. Então, considerando que o senhor feudal havia praticado relações sexuais, a primeira no caso, né, com a moça, com a serva, os filhos que vinham ali durante o casamento, não se sabia se ele era o senhor feudal ou se ele era do esposo da serva, se ele era do servo, uma vez que ambos haviam praticado relações sexuais com aquela serva. E então, no entendimento dessa sociedade específica, isso fortalecia as relações de vassalagem, porque é como se todos fossem membros de uma família gigante. O dinheiro, quando existente, era acumulado de forma improdutiva. Então, assim, a configuração, o valor da moeda naquela época era diferente do que existe hoje. Porque hoje existe essa questão da acumulação. O dinheiro, enquanto um recurso, enquanto um fator de produção, ele é hoje muito produtivo, certo? Por meio do dinheiro você pode ter rendimentos e isso potencializar o seu patrimônio. Porém, naquela época, todo o necessário para a sobrevivência era produzido dentro do feudo, então não havia necessidade de realizar trocas por meio de moeda, tá? Havia moeda? Havia, porém elas existiam em grande variedade e ela tinha validade numa localidade, mas não tinha validade em outra localidade. E o câmbio era muito complicado nessa época, é tanto que o comércio ele ocorria por meio do escambo. As trocas das mercadorias eram feitas por mercadorias. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, se eu tinha uma saca de farinha e uma saca de arroz, era preciso saber calcular a relação de equivalência. Quanto de farinha uma saca de farinha equivale a quantas sacas de arroz ou vice-versa. Joia? Daí, um determinado fenômeno aconteceu, o movimento das cruzadas, e isso foi muitíssimo significativo para começar, uma das razões importantes para começar a mudar essa estrutura feudal e toda a sua rigidez e a sua influência. Então, a pergunta que fica é: como dessa organização econômica poderia surgir posteriormente algo como um sistema de mercado? Considerando que era tudo centralizadinho, tudo dentro do feudo, sob a autoridade soberana do senhor feudal. Então, vários foram os fatores que criaram rachaduras e fissuras irreversíveis no sistema feudal. Um deles foi as cruzadas. O que eram as cruzadas? Expedições cristãs armadas em direção ao Oriente, cujo objetivo era reconquista da Terra Santa. Então, mais uma vez, um fator religioso conformando aí e originando novos modelos, ok? Então, os cruzados precisavam de provisões, ou seja, precisavam
de determinados itens que permitissem a eles continuidade na viagem, ok? Mantimento. Ao longo do seu percurso foram organizados entrepostos comerciais e feiras. Então, esses cavaleiros que estavam se deslocando precisavam de suprimentos e os locais onde eles encontravam eram essas feiras que começaram a se organizar para oferecer esse suporte. Então, aos poucos, as cruzadas deixaram de ter apenas um significado religioso, aquela questão da reconquista da Terra Santa, certo? Para se transformar em verdadeiras expedições de saque e exploração das cidades comerciais orientais. Não entraremos aqui no mérito de se a cruzada era um movimento legítimo ou se não foi, qual era a finalidade. Joia? Na questão religiosa não entraremos, porque esse não é nosso objetivo. Porém, um dos desdobramentos, ou seja, uma das consequências disso, eram essas investidas para saquear e para explorar as cidades e obter ganhos pessoais egoístas em cima dessas pessoas, ok? E o tempo foi passando, ao longo dos séculos, cada vez mais esse comércio foi se desenvolvendo, foi se estruturando e se transformou em grandes feiras. E em torno dessas feiras surgiram cidades. E esse conceito é muito importante. Não que esse seja o primeiro momento na história em que as cidades surgiram, tá? Estudando aí as civilizações antigas, civilização grega, civilização romana, nós sabemos que as cidades já existiam. Inclusive a polis, que é o modelo de cidade grega, já existia desde a antiguidade, ok? Então não é novidade a estrutura de cidade. Porém, essa estrutura de uma feira, né, ter crescido, ter se tornado um elemento muito importante, é algo significativo para a compreensão da estrutura de mercado que nós estamos estudando. Agora, mais uma vez, fazendo uso de uma citação de Habermas, observamos assim: é importante observar a diferença entre mercados locais semanais dos primeiros tempos da Idade Média e as grandes feiras dos séculos XII ao XV. Ou seja, os primeiros tempos da Idade Média é lá onde o feudo ainda estava se estruturando como uma grande unidade e autossuficiência. Joia? Então, as pequenas feiras, os mercados semanais, eles não tinham essa finalidade que passaram a ter as feiras constituídas já nos finalmente da Idade Média. Os mercados eram pequenos, negociando os produtos locais, em sua maioria agrícolas, ou seja, direcionados ao consumo da alimentação. As feiras, ao contrário, eram imensas e negociavam mercadorias por atacado que provinham de todos os pontos do mundo conhecido. Então, eram polos de distribuição. Essas mercadorias vinham, os consumidores vinham até essas feiras e ali consumiam. Algo muito semelhante ao que nós temos hoje. A feira era o centro distribuidor onde os grandes mercadores, que se diferenciavam dos pequenos revendedores errantes e artesãos locais, compravam e revendiam os mercados estrangeiros procedentes do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Então, de todas as localidades vinham mercadorias que eram ali revendidas. Os senhores feudais, os donos das terras onde se realizavam as feiras, recebiam comissões pelos negócios lá efetuados. Então, assim, inicialmente, para o senhor feudal, havia um ganho. Por quê? Porque eles recebiam o pagamento de comissões. As atividades comerciais eram bem-vindas porque traziam, então, lucro e prosperidade. Não viam isso como uma ameaça. O crescimento dessas atividades fez surgir a figura de trocadores de dinheiro, responsáveis pela troca e pelo câmbio entre as várias unidades monetárias. Então, aqui começa a se estruturar o mercado de câmbio, ok? Aos poucos, a economia sem mercado transformava-se em economia de vários mercados, já se distanciando do sistema autossuficiente dos feudos. Por quê? Porque estava agora se concentrando nas feiras e nas cidades, na adjacência das feiras. Daí o que nós podemos observar, então, nesse processo? Aos poucos, essa estrutura feudal de imobilidade social estava ruindo. Lembram que eu falei que o servo ele era propriedade do feudo, fazia parte do feudo? Então, o seu filho também seria, o seu pai havia sido. Esse modelo estático estava mudando. Por quê? Porque agora surgia o comerciante, surgia o banqueiro, crescia a população urbana que estava ali aos poucos se libertando das amarras da vassalagem e da relação visceral de terra, ou seja, de ser parte da terra. Então, a população estava começando a pressionar
fazer pressão por uma legislatura mais flexível, menos arbitrária do que a do senhor feudal, porque precisava de liberdade para se mover, para comercializar, para vender, para comprar, sem que o senhor feudal estivesse ali como um soberano ditando tudo. Então, o camponês estava se distanciando do senhor feudal, porque agora ele já poderia vender o excedente da sua produção. Por quê? O que acontecia? Dentro do feudo, ele consumia o que ele produzia e todo o restante era entregue para o senhor feudal. Então, ele não estava, o senhor feudal, compreendendo essa nova realidade e precisava, então, conviver com as revoltas dos trabalhadores nas suas terras. Era uma nova estrutura que estava surgindo. E sempre que uma nova estrutura está surgindo, como mostra a história, conflitos ocorrem para que a velha estrutura ela se desmonte, ela rua e a nova estrutura consiga, então, se instaurar. Tá? A riqueza agora não significava a propriedade possuída, mas o dinheiro amealhado. Então, a riqueza nesse momento não era simplesmente ter uma grande propriedade de terra, mas era o quanto de capital a pessoa conseguia acumular. Um exemplo, os banqueiros e os comerciantes. Então, a percepção de que a terra seria também uma mercadoria passível de ser vendida daria o golpe de morte no senhor feudal. Por quê? Porque não havia somente as relações de vassalagem, tá? De transferência de terra, mas sim de venda e compra. Os mercadores se reuniam em corporações. Então, os mercadores passaram a se reunir em corporações, enquanto titulares de direitos monopolistas passaram a normatizar as atividades comerciais e profissionais, as leis. Então, essa legislação é que iria submeter os sujeitos. E os sujeitos que eu digo os produtores, tá? Sob pena de expulsão. O que era isso? Os artesãos e outros profissionais se organizaram também em corporações de ofício, as chamadas guildas. Eram centros de treinamento, de preparação das pessoas para a atividade produtiva. Então, nesses centros, o aprendiz era treinado em uma atividade, um ofício, segundo as normas e tradições daquela classe, daquela categoria de produtores. Esse treinamento durava aí cerca de uma década, muitas vezes, porém o aprendiz, né, recebia ali o conhecimento das artes secretas daquele ofício, então o padeiro, o carpinteiro e as mais diversas atividades produtivas, além do direito de exercer essa profissão e ter a proteção da categoria no caso de necessidade. Os meios de produção, que nós já falamos, que eram aí ferramentas, utensílios utilizados na fabricação, pertenciam aos artesãos que não apenas produziam, mas também vendiam, comercializavam o fruto do seu trabalho, o excedente daquilo que era produzido. E o excedente acabou sendo aí a principal finalidade dessa atividade produtiva, né? O espírito de fraternidade e não de concorrência era o que era percebido. Em que sentido? Hoje, quando uma nova ideia surge, né? Alguém tem uma ideia nova em relação a uma determinada atividade produtiva, a uma tecnologia, algo assim, essa pessoa, ela determina ali a patente, né? Ela consegue a patente daquela ideia e ela vende, então, a sua ideia. Naquela época não era assim. Então, se um membro resolvesse introduzir alguma inovação naquela atividade, todos deveriam ter acesso a essa mudança. Então, patentear uma ideia era algo entendido como desleal, passível de punição, que ele não era ali não seria o bichão da cocada, não. Ele teria que compartilhar o seu conhecimento e a coletividade ter o ganho dessa sua ideia. Até porque ele aprendeu com as outras pessoas, então o que ele desenvolvesse ele deveria compartilhar. Isso é o que nós chamamos de espírito de fraternidade, dentro das guildas, que são essas corporações de ofício. Ao longo do tempo, essas guildas se desintegraram e o justo preço foi substituído pelo preço de mercado. Então, existiam ali corporações em que era permitida o exercício da atividade artesanal, a sobrevivência dos artesãos nos centros urbanos e a regulação de uma atividade. Pouco a pouco, das tradições e dos costumes feudais foram se distanciando, tá? Foram perdendo ali o seu valor. Outro fator muito importante foi, então, o processo de formação do Estado Nacional moderno.
Então, o surgimento das nações contribuiu e foi aí a rasteira para a ruína desse sistema feudal. Um ponto importante é que o senhor feudal ele já não conseguia dar conta de proteger a população, né? A população que estava ali subordinada ao feudo, uma vez que com a perda de terra que estava recorrentemente acontecendo, porque começou a haver venda, então as grandes propriedades foram sendo redistribuídas, né, por meio do comércio, e o poder do senhor feudal havia diminuído, porque ele perdeu as terras, perdeu os servos, e ele teve gastos também com expedições ao Oriente, que é a questão das cruzadas. Então era necessário que alguém tomasse para si a tarefa de administrar, de organizar, de deter, de assumir esse poder central. Então, quem fez isso foi o rei. Recebeu o apoio das cidades na luta contra os senhores feudais. Por quê? Porque as pessoas queriam se tornar independentes das amarras do senhor feudal, viram no rei alguém fora do sistema, né? Da estrutura do feudo, para então assumir o poder. Bom, então o rei se torna grande aliado das cidades e ele organiza e estrutura um exército profissional, arma esse exército e treina esse exército para desempenhar essa função da proteção, joia? Da segurança. Então isso comecem a raciocinar nessa estrutura. Aqui já se desenha o que nós conhecemos hoje como Estado Nacional Moderno, um poder armado com a população. Joia? Esse poder armado é a soberania e essa população é o povo, daquilo que nós conhecemos como Estado, povo, território, governo. Joia? 3 elementos indispensáveis para a estruturação de qualquer Estado soberano. Claro que ainda falta o território, tá? Mas esses elementos iniciais aqui são indispensáveis para essa compreensão. Surge então essa nova estrutura, começa a surgir essa nova estrutura que nós conhecemos atualmente como Estados Nacionais. Um elemento muito importante para a manutenção dessa estrutura são os impostos que foram instituídos e passaram a ser recolhidos, tá? Para que o rei então pudesse exercer o seu poder. E ele passou a ser assim um símbolo para a unidade nacional, passou a ser uma referência em que a nação poderia então se estruturar, passar a lutar por seus territórios e a formação da sua identidade. Quais elementos aí são indispensáveis para a configuração de um Estado nacional? Uma língua, moeda, legislação nacional. Outros elementos, como nós já vimos, né? A questão do exército, uma figura representativa do poder, etc. Então, tudo isso passou a ser guiado e conduzido pela unidade central do poder, o rei. O rei também viabilizou um momento muito importante da história, que foi a questão do empreendimento ultramarino. Ou seja, explorar novas terras, a exploração do novo mundo. É tanto que é nesse momento que começam as grandes navegações, o momento em que o Brasil entrará no cenário internacional como uma colônia, exploração dos recursos, etc. Tá? A matéria-prima era o principal objetivo, a aquisição de matérias-primas, o que viabilizaria aí, o que viabilizou o surgimento das indústrias, tá? A estruturação das indústrias, porque elas precisavam de matéria-prima e também precisavam de consumidores para consumir os produtos produzidos nas grandes metrópoles à época. O que se precisava? Uma nova ética, um conjunto de valores morais que tivessem a capacidade de nortear e conduzir os agentes em direção ao trabalho, à acumulação de capital, ao lucro. O que isso quer dizer? Gente, qual era o modelo seguido durante o feudalismo? O modelo moral, o modelo impetrado pela Igreja Católica, em que a usura era pecado, a acumulação era pecado, o trabalho era visto com sentido negativo, algo pejorativo, certo? Então, uma nova percepção moral precisava ser instaurada para guiar essa nova sociedade, essa nova estrutura política e econômica que estava sendo estruturada. Aqui nós temos, então, algumas características do Estado absolutista.
Nessa nova estrutura dos Estados Nacionais, Estado absolutista, a centralidade de tudo é o rei, como vocês podem ver. Ficou horrível isso. Não tem como ficar mais bonito, né? Aqui o rei está como centro de tudo. Quem está sustentando ele? Ó, a figura do clérigo aqui, né? A igreja, a nobreza feudal, porque o senhor feudal ele não deixou de existir, tá? Ele passou a ocupar determinadas funções dentro do Estado absolutista, isso é muito importante, e viver também da renda do Estado, tá? Assim como a igreja, renda do Estado. Os camponeses, como sempre, gente, aqui, ó, a plebe, tá? Nós, né? Se fôssemos hoje comparar, nós estaremos onde? Aqui, camponeses, exceto se houver algum, entre os alunos aí, algum empresário, algum burguês, tá? Então, esses camponeses, eles eram submissos à autoridade do rei, como vocês podem ver, e pagavam impostos para o rei, para a igreja e para o senhor feudal, ok? Para a nobreza feudal, na verdade. Temos também os artesãos, que tinham a sua mão de obra explorada. Nós temos aqui a figura do burguês, que é o comerciante, pagava impostos para o rei, joia, e concedia apoio a esse rei. Então, essa aqui é a nova estrutura, ok? Nós temos aqui fluxo, ó, fluxo monetário, tá? E as relações de poder estabelecidas. Todos os súditos obedeciam ao soberano, foram instituídos impostos, foi criada uma lei, foi instituída uma moeda para esse Estado e configurados exércitos nacionais. O poder estava centralizado na figura aqui da coroa. Entendido? Pessoal, na próxima aula falaremos sobre a ética do capitalismo, tá? Que é aí um novo padrão moral adotado a partir da conformação dos Estados Nacionais e a forma, né, o modo como isso influenciou significativamente o abandono do modelo feudal e a adoção desse novo modelo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Permaneço aí no grupo, atenta às indagações dos senhores, tá bom? Um abraço a todos.